Olá, meus irmãos, paz e graça seja com todos. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo por todas as bênçãos concedido a cada um de nós nesses últimos dias. Bênção que eu chamo de a mensagem de 1888. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosas mensagens ao seu povo por intermédio dos pastores Jones e Wagner. É a mensagem da justificação pela fé. Não apenas justiça pela fé, mas é a mensagem da justificação pela fé, que abrange tanto a justiça imputada quanto a justiça comunicada. Essa é a mensagem, uma mensagem completa que Deus enviou para o seu povo. A mensagem da justificação pela fé. Nós iremos dar continuidade na mensagem que tem por título O Homem de Romanos 7. Agora nós iremos partilhar com vocês desse pequeno livrinho que tem uma mensagem poderosa, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem que Deus enviou em 1888. Iremos orar ao Senhor e pedir suas bênçãos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas eu convido a todos que acessem o canal Despertai e se inscrevam no canal Despertai 1844. Deus tem uma preciosa mensagem a cada um de nós através desse canal. Oremos então. Santo Deus de bondade, nosso Criador, que reina e que habita nos mais altos dos céus. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Dai-nos o perdão, Senhor. O perdão por todos os nossos pecados. Dai-nos, ó Senhor, o livramento e a libertação da escravidão do pecado. Abençoe esta mensagem, abençoe teu povo, a tua igreja. Desperta-nos, ó Deus, e reaviva-nos. Ajude-nos, ó Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, meus irmãos, que Deus venha abençoá-los. A todos, a mim também. Eu quero partilhar com vocês da mensagem de 1888 e a mensagem que tem por título O Homem de Romanos 7. Nós iremos dar continuidade nessa preciosa mensagem, nessa preciosa palestra, lendo o livro do pastor Wagner. O título do capítulo é Escravos e Livres. Escravos e Livres. O poder da fé alcançando vitórias pode ser demonstrado por outra série de textos das Escrituras que são demasiadamente claros. Em primeiro lugar, é necessário compreender que o pecador é um escravo. Diz o pastor. Cristo disse que todo que comete pecado é escravo do pecado. Está bem claro, se você comete pecado, se eu pego, você é um escravo do pecado. Ninguém é melhor do que ninguém. Paulo também afirma, colocando-se a si mesmo no lugar de um homem não regenerado. Por quê? Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O homem que é vendido é um escravo. Logo, o homem que é vendido sob o pecado é escravo do pecado. Pedro traz à lume o mesmo fato quando fala acerca dos falsos e corruptos mestres. Diz ele, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro capítulo 2, versos 19. A proeminente característica do escravo é que ele não pode fazer o que lhe apraz, mas é obrigado a cumprir a vontade de outro, não importando quão aborrecível seja ela. Paulo, assim, demonstra a verdade contida em suas palavras, que ele, como um homem carnal, era escravo do pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. O que ele queria? Fazer o bem. Ele não conseguia fazer o bem. Guardar os mandamentos do Senhor.
Mas o que aborreço, isso faço. De maneira que agora não sou eu que faço isto. A carne, as paixões, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito queria estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O fato de que o pecado governa, prova que o homem é um escravo. E conquanto todo aquele que comete pecado seja escravo do pecado, a escravidão se torna insuportável quando o pecador tem um vislumbre da liberdade e almeja por ela. Ainda que não possa romper as cadeias que o prendem ao pecado, a impossibilidade para o homem não regenerado fazer todo o bem que ele desejaria fazer foi já demonstrado em Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8, Gálatas capítulo 5 e versículo 17. Quantas pessoas têm em suas próprias experiências confirmado a veracidade dessa afirmação escriturística? Quantos têm decidido e decidido de novo? E apesar de suas mais sinceras resoluções, têm se provado diante das tentações tão inconstantes como a água. Não tinham força e não sabiam o que fazer. E desafortunadamente seus olhos estavam postos menos em Deus do que sobre si mesmos e sobre o inimigo. Sua experiência era assinalada não só por uma constante luta contra o pecado, mas também por repetidas e repetidas e repetidas derrotas. Chama você isso uma verdadeira experiência cristã? Há muitos que creem que seja. Hoje, a liderança de nossa igreja, ela ensina que o homem de Romanos 7 representa um homem convertido, um homem que nasceu de novo. Não. O pastor de 1888, o mensageiro do Senhor, diz que não. Ele diz, chama você isso uma verdadeira experiência cristã? Há muitos que creem que seja. Por que então o apóstolo em angústia de alma clamou, miserável homem que eu sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. É uma verdadeira experiência cristã a posse de um corpo de morte tão terrível que a alma seja constrangida a clamar por libertamento? Não, nunca. Ele diz que não. Não é a experiência de um novo homem, não é a experiência de um homem convertido. É a experiência de um derrotado, é a experiência de um homem carnal, é a experiência de um homem que tem o conhecimento das doutrinas e dos princípios, mas não passou pela experiência da justificação pela fé. Além disso, quem em resposta a esse vigoroso apelo, revela-se como libertador? Diz o apóstolo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outra parte, ele diz de Cristo, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Outro sim. Cristo proclama sua própria missão desse modo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías capítulo 61, versos 1.
Já demonstramos a que tipo de escravidão se refere o texto. É a escravidão do pecado, o cativeiro em que o homem se vê compelido ao pecado, mesmo contra a própria vontade, pelo poder da propensão herdada e adquirida para a prática do mal. Cristo, porventura, liberta o homem de uma verdadeira experiência cristã? Não, indubitavelmente não. Então, o cativeiro do pecado, que o apóstolo lamenta em Romanos 7, não é a experiência de um filho de Deus, mas de um escravo do pecado. Foi para livrar o homem desse cativeiro que Cristo veio, em carne pecaminosa, em nossa natureza pecaminosa, com as nossas paixões herdadas. Foi para livrar o homem desse cativeiro que Cristo veio, não para nos livrar durante esta vida das lutas e batalhas, mas da derrota, para capacitar-nos e tornar-nos fortes no Senhor e no poder de sua força, de modo que sejamos gratos ao Pai, que nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu amado Filho, através de cujo sangue temos redenção. Como é esse livramento levado a efeito? Pelo Filho de Deus, diz Cristo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de todas as paixões, livre de todas as tendências, do ódio, do rancor, da ira, da intemperança, da glutonaria, do mundanismo, do eu. Essa liberdade é dada a todos os que creem. Pois aos que creem no seu nome, ele deu o poder de serem feitos filho de Deus, irmão de Jesus, participante da mesma natureza do Eterno. A liberdade da condenação é dada aos que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. De quem nos revestimos pela fé. Gálatas 3, versículo 26 e 27. É através da fé que Cristo habita em nossos corações. Amém. Que Deus assim em Cristo Jesus nos abençoe. Que possamos, meus prezados irmãos, lançarmos mão da justiça de Cristo. Lançarmos mão da mensagem de 1888. Essa é a mensagem mais preciosa que Deus enviou à sua igreja, ao seu povo. Esses livros deveriam estar sendo publicados e espalhados como folhas de outono. Livros como Lições de Fé, Comentários de Gálatas, Comentários de Romanos, O Concerto Eterno, os Sermãos de Jones e Wagner. Pois é nessas mensagens que está a nossa salvação, que está o remédio para a cura de Laodiceia, que está o remédio para o homem de Romanos 7. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Oremos então. Santo Deus de bondade, que criou os céus e a terra, em nome de Jesus, Senhor, nos ajoelhamos para agradecê-lo por toda essa explicação, por essas revelações, pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Apesar dos nossos pecados, nossas desobediências, o Senhor ainda quer nos salvar e vai nos salvar, porque assim, Senhor, iremos lançar mão da tua justiça. Abençoe-nos e perdoe-nos e ajude para que essa mensagem alcance o teu povo, para que possamos ser despertados, para que as escamas caiam dos nossos olhos, para que as nossas faculdades venham ter de novo vida, para que possamos, Senhor Deus, desejar a tua presença em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.